Olá, estamos começando mais um programa Porteira Aberta e hoje nós vamos conversar sobre as mudanças, as inovações e principalmente o salto de qualidade dados na cultura do leite. E para isso a gente trouxe a técnica em agropecuária e estudante de medicina veterinária, Gabriele Paim, para conversar com a gente. Gabriele também faz parte do projeto Jovens Líderes do Agro do Sistema Famato, né, da Famato Jovem, aqui de Cuiabá. É o do grupo 2 aqui de Cuiabá, certo? Gabriele, seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter disponibilizado um pouquinho de tempo para vir conversar com a gente, viu? Muito obrigada, Léo. Muito obrigada pelo espaço, né, para a gente ter essa conversa de um assunto tão importante para o consumidor. Perfeito. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas aí, até falando um pouco do projeto de vocês, tem a ver com isso, de entender as dúvidas do consumidor. Vocês fizeram uma pesquisa a respeito das curiosidades que o consumidor tem do leite, e aí o intuito da conversa nossa de hoje é justamente responder essas dúvidas, tirar essas dúvidas, né? Alguns mitos também a gente vai tentar tirar aí da cabeça do pessoal, mas eu queria antes começar com o seu envolvimento com o agronegócio. Como você teve essa introdução no setor? Aqui em off você falou que tem na família, né, produtor rural, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, por favor. Então, minha família vem toda da agricultura, da agropecuária familiar. Os meus dois avós são produtores de leite, o meu pai é produtor de leite e hoje o meu irmão também é produtor de leite. Eu nasci no campo, nasci já no leite, inserida na atividade, vim para a formação técnica, atuei na formação técnica toda voltada para o leite, saí e entrei na graduação também com o intuito de estar disponível para o pequeno produtor de leite. Perfeito, maravilha. Queria que você falasse um pouquinho também mais sobre o projeto dos Jovens Líderes. Como que vocês estruturaram, como é que foi feita a pesquisa, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dele. Então, a gente buscou algo que fosse necessário, né, para a gente fazer essa comunicação do campo e cidade. O que o pessoal queria saber, o que a gente poderia ajudar, né, o pessoal da cidade, a gente trazer do campo para a cidade. E a gente chegou no assunto leite, que é um dos principais alimentos hoje, né, os produtos lácteos, e uma das principais indústrias também. E o pessoal, assim, a gente estava acompanhando que o pessoal da cidade eles estavam muito curiosos, muito preocupados com a segurança desse alimento. Então, nós decidimos nós criamos um formulário de pesquisa e fomos acompanhar o que esse consumidor de leite, o que ele pensava, as suas preferências, né? Se ele tinha preferências, o que ele achava de diferente desses tipos de leite. E aí nós chegamos na conclusão que esse assunto deveria ser tratado, porque o consumidor ele tem muitas dúvidas, eles tinham muitas perguntas, assim, que para nós seria fácil de ser respondidas, mas para eles eram dúvidas bem pertinentes. Maravilha. Bom, para a gente conversar hoje, você me enviou as perguntas, né, as principais perguntas que os consumidores tinham, as principais dúvidas, e eu já quero começar com a questão da segurança. Eu organizei aqui, que nem a gente estava conversando em off, dentro da fazenda, uma transição dentro da indústria e depois nos supermercados. Para a gente iniciar a conversa, a segurança dos processos e padrão de qualidade do leite dentro da propriedade, como que isso é feito? O que você pode trazer para a gente? Hoje a gente tem tanto o produtor, e todos os tipos de produtores, o pequeno, médio e grande, ele está muito preocupado com a qualidade do seu leite. Isso também se dá pelo fato da legislação, ela ter evoluído muito aí dentro de 15 anos, que é um tempo, assim, minimamente pequeno, perto do impacto que causou. Nós tivemos aí, na década de 90, né, que foi criado o RISPOA, que é a regulamentação de produtos de origem animal. Em 2002, em setembro de 2002, esse ano faz 20 anos, nós tivemos a primeira normativa sobre o leite, que é a Instrução Normativa 51. E de lá para cá, ela estabeleceu um prazo, né, para que esses produtores se adequassem. Por quê? Por que isso foi criado? Isso foi criado porque o consumidor estava muito preocupado com que tipo de leite ele estava consumindo, que tipo de leite que ia para a mesa do consumidor. E aí essa instrução normativa ela teve que impulsionar os produtores, tiveram que forçar os produtores a garantir essa qualidade. Antigamente, nós não tínhamos sanidade dentro da propriedade. Por exemplo, eu vim de uma época, e eu não sou tão velha, mas eu vim de uma época que o leite,
ele era colhido numa caminhonete, ele era cru em temperatura ambiente e ele era colhido ali 7 horas e chegava na indústria às 11, meio-dia, 1 hora. Então, com essa instrução normativa, ela deu um prazo e os produtores têm que refrigerar esse leite dentro da propriedade. Para quê? Para não ter tanto contato, não ficar tão disponível durante tanto tempo, sabe, em temperatura ambiente. Então, ele é refrigerado a partir do momento que ele sai da ordenha. E aí começa essa qualidade, essa segurança alimentar. Nós temos também uma série de protocolos hoje para cumprir tanto de lavagem de tanques, lavagem de latões, de ordenha, que antigamente tinha muito contato manual. Hoje esse contato manual ele vem cada vez mais sendo restringido. Lógico que numa pequena propriedade, num sítio, você não vai conseguir encontrar uma ordenha totalmente mecânica, mas você já consegue encontrar processos mecânicos e esse contato manual ele é cada vez mais reduzido. E aí nós temos a lavagem de tanques, hoje tem produtos específicos que são obrigatoriamente usados, antigamente nós não tínhamos, né? O produtor ele também se preocupa muito com a sua higiene na hora da ordenha, os funcionários também, e eu costumo dizer que para trabalhar com leite tem que gostar muito, porque é uma atividade muito árdua, assim, você tem horário para tudo, então geralmente o funcionário que ele não se preocupa com a qualidade, ele não permanece na atividade, assim como o produtor. Porque qualquer mínimo erro você afeta na qualidade e você é retirado dessa atividade pelo Ministério da Agricultura. Perfeito. Você comentou um pouquinho da questão da temperatura, né? Que essa mudança foi feita para o leite não ficar tão exposto à temperatura. Mas quais as principais bactérias, micro-organismos que a gente pode encontrar num leite, tirando desse período, né? Então, o leite, como qualquer produto de origem animal, ele vai ter bactérias, né? Então, nós temos ali os lactococos, os lactobacilos, os microcoros e os streptococcus. Então, assim, tem uma série de bactérias lácticas. E essas bactérias, elas são maléficas, elas são prejudiciais para o consumidor? Não. A maioria delas são benéficas ou não causam tanto prejuízo. Porém, a gente faz, né, leva o leite para a indústria, beneficia ele, faz a pasteurização, para quê? Para eliminar qualquer risco que tenha de ter alguma bactéria que possa causar mal. Mas se o consumidor ele consumir esse leite cru, provavelmente ele não vai morrer, tá? Mas a gente faz esse beneficiamento para garantir essa segurança. Perfeito. Você comentou do processo de pasteurização, mais à frente a gente vai conversar sobre isso, mas antes eu queria trazer uma outra visão. Alguma coisa dentro da propriedade pode interferir no sabor do leite? Muita gente coloca como marcas, né, diferenciando marcas, mas o que realmente pode interferir nisso? E acontece dentro da propriedade, acontece na indústria? Como que vocês avaliam isso? Sim, leite é leite, né? O sabor do leite é sempre o mesmo. Pode ter alguma alteração, o consumidor pode perceber isso. Mas assim, a maior parte do sabor do leite, ele é garantido pela nutrição das vacas. O que a vaca come, se ela está comendo bem, se não está. E também o manejo sanitário dentro da propriedade. Na indústria, a gente tem protocolos, padrões que são seguidos por todas as indústrias, porém o consumidor ele tem que se atentar se a marca que ele consome, algumas seguem um padrão de qualidade a mais, se preocupam mais com a qualidade, outras não. Então isso é importante que o consumidor ele fique atento e tenha confiança nessa marca que ele consome. Gabi, para a gente continuar nosso papo aqui, os processos dentro da fazenda requerem alguns cuidados, principalmente visando a sanidade do animal. É por isso que a gente faz uso de medicamentos, entre eles os antibióticos, e é uma grande preocupação da população é se esse antibiótico passa para o leite e se ele pode acarretar alguma coisa no produto final, né, no leite direto lá no consumidor. Eu queria entender qual a visão de vocês sobre isso, o que vocês podem trazer para a gente. Então, Léo, os antibióticos eles têm período de carência, né, e ele deve ser cumprido esse período. Alguns antibióticos podem até diminuir o tempo de carência ou dizerem que são zero carência. Porém, a gente recomenda, né, que os produtores deixem pelo menos um pouquinho ali de tempo até colocar esse leite dentro do tanque para ser consumido, beneficiado e consumido.
Quando o coletor ele chega na propriedade, ele testa o leite para saber se o leite é ácido ou se ocorreu algum probleminha no tanque ou queda de energia, que a gente tem muito no estado, e isso acaba deixando o leite mais ácido. Então, ele faz o teste do alisarol, que a gente chama. Esse teste ele também leva alguns outros tipos, né, de estudos, assim, ele pega outras coisinhas, mas em tese seria para ver se o leite está estragando ou está estragado. E aí, se não tiver, o coletor leva. Então, o coletor ele não tem como saber se o leite está com algum resíduo de antibiótico. Somente na indústria que é feita a pesquisa antimicrobiana e eles descobrem se tem ou não antibiótico. Algumas vezes até o produtor não sabe, né? Ou mistura o leite da vaca, ou ele manda sem querer, ou ele erra 1, 2 dias no prazo e acaba indo. Se tiver o resíduo de antibiótico, o leite é totalmente descartado. Inclusive, se o leite ele entrou no caminhão, no compartimento tinha leites saudáveis de outras propriedades e misturaram, todo esse leite é descartado. Algumas indústrias, assim, algumas empresas, né, que compram o leite da propriedade, ali, do sitiante e beneficiam, elas até adotaram a medida de cobrar todo o leite que foi descartado do produtor para que isso não aconteça, porque muita gente estava usando de má fé, né? Vamos tentar se passar Deus, se não passar, problema, a empresa arca. Então, isso reduziu bastante, consideravelmente, no envio desses leites. Mas, assim, esse leite com resíduo, ele não vai de forma alguma, ele não é transformado nem em produto, nada, ele é descartado, totalmente descartado, em local seguro, não tem nenhum problema, o consumidor não precisa se preocupar com isso. Perfeito. Bom, falando ainda dentro da propriedade, uma das dúvidas que vocês apresentaram no questionário foi a questão do bem-estar animal. Se há preocupação por parte do produtor rural que haja bem-estar dentro da sua propriedade. E eu queria que você trouxesse uma outra visão também, como isso pode interferir na produção, que é algo que a população não tem um conhecimento, e quem é técnico já tem essa experiência, tem essa vivência. Sim, a gente costuma dizer que vacas felizes produzem mais, né? Mas recentemente tem mais estudos assim de bem-estar animal, de bem-estar de animais de produção, porque antigamente animal produz e é isso, né? Ele nos dá leite, ele nos dá carne e não precisa de mais nada. Então agora a gente já tem outra visão, tanto nós profissionais quanto os produtores, a gente já vê que a vaca ela precisa de descanso, ela precisa de ambientes que proporcionem que ela fique mais feliz. Então, nós já temos, assim, sistemas de produção que permitem isso. Temos o compost barn, por exemplo, sistemas em que a vaca fica sob refrigeração, né? Refrigeração artificial, ventiladores, aspersores. Tem bolinhas também para a vaca se distrair. Lógico que, assim, num sítio pequeno é muito difícil da gente ter essa estrutura, né? É uma estrutura cara. Mas, de qualquer forma, o produtor pequeno de leite, ele também está muito preocupado com isso. Tanto que você vai aí num sítio, numa chácara, e todas as vacas têm nome, né? Algumas têm nome e apelido. Então, a gente tem sim essa diferença na produção. As vacas, elas aumentam a produtividade, o estresse, ela reduz muito essa produtividade. Então, as vacas sadias, bem alimentadas, descansadas, a gente tem sombra nas pastagens, a gente tem o período de descanso da vaca, então tudo é feito, o manejo também, ele tem que ser mais calmo, né? Não tem mais aquela gritaria, aquela correria. As vacas de leite, elas são, as da pequena propriedade, elas são bem mansas, assim, tanto por conta desse manejo. Perfeito, maravilha. Falando ainda agora, uma interferência da indústria ou de setores externos dentro da propriedade é sobre o acompanhamento disso. Uma das dúvidas apresentadas também foi se essa produção possui um acompanhamento sério, que realmente possa identificar algum problema. Bom, hoje a maioria dos produtores eles estão dentro de uma cooperativa. Por quê? Porque é a empresa que mais fomenta, né, mais impulsiona o pequeno produtor, pequeno e o médio.
Então, essas cooperativas, elas geralmente têm técnicos que acompanham esse produtor, né, que instruem esse produtor, tem os médicos veterinários, os zootecnistas, os agrônomos. A gente tem bastante parceria também com o Senar, com o Sebrae, e eles ajudam bastante esses pequenos produtores. Enquanto a garantia desses processos, a gente confia bastante no MAPA, porque nós temos o CIF, né, o selo CIF, e a indústria ela tem esse selo, e isso quer dizer o quê? Diz que ela é acompanhada, ela é assistida e o MAPA ele se responsabiliza por ela, né? Quer dizer que ela tem a qualidade de estar no mercado. A gente também tem as grandes fazendas, assim, elas conseguem ter o seu próprio técnico, o seu próprio médico veterinário. Os pequenos não têm, porém eles têm essa assistência, né, das cooperativas. As empresas privadas, todas elas têm obrigatoriamente técnico, porém algumas vezes eles não conseguem atender esses produtores assim. Então, por isso que é importante que o consumidor ele se atente bem à marca, né, ao nome que essa empresa carrega e se ela está preocupada de fato com essa assistência técnica dentro da propriedade. É importante, até pegando um pouco do que você já falou no bloco passado, todos os processos refletem na qualidade do leite. Então, se a gente analisar o produto final, a gente tem basicamente um histórico do que aconteceu. Então, assim, é a indústria que vai fazer essa divisão, como você comentou, da questão dos antibióticos, é ela que vai fazer essa separação e ela que garante essa qualidade. Aí, agora, uma outra pergunta que veio aqui, isso provavelmente é alguém que tem contato com um produtor rural próximo, ele pergunta por que o leite comprado direto do produtor é mais barato do que comprado em supermercado. Então, aí você está pulando uma etapa, né? Porque o preço final da caixinha, do leite de caixinha, ele se dá pelo preço pago ao produtor, né? E também pela etapa de industrialização. Lógico que quando o produtor ele vende esse leite direto para o consumidor final, ele tira essa etapa de processos industriais, então ele acaba saindo mais barato. O leite, ele é um produto muito barato, né? O produtor, a gente diz assim na assistência técnica que o produtor de leite, ele só fica rico quando ele morre ou quando ele abandona o leite. Então, mas sim, você compra o leite mais barato, porém você não tem essa garantia de processos, né? Ferver o leite resolve alguma coisa? Não, o leite de caixinha, ele não resolve fervendo. Por quê? O leite de caixinha, ou ele é pasteurizado, ou ele é pasteurizado e esterilizado. Então, ele tem uma temperatura ideal na pasteurização, ele vai até 75 graus. Quando você ferve o leite, você passa ali dos 100 graus facilmente. Quando você chega na pasteurização de 75, a legislação ela é tão curta que ela diz que não pode passar dos 80 graus. Então, quando você ferve esse leite, você mata também as proteínas, né? Você desnatura as proteínas, que é aquela borrinha que fica lá embaixo. Então, por isso que não é recomendado que ferva o leite de caixinha. Gabi, só antes da gente continuar, eu quero que você retome o raciocínio do último bloco, mas só lembrando que essas perguntas foram feitas através da pesquisa de vocês, então são diretos do consumidor. Então, a gente está discutindo realmente as dúvidas do público, certo? Do realmente interessado, de quem está realmente interessado no consumo do leite. Eu queria que você retomasse a ideia da pasteurização e da esterilização que classifica o leite UHT, por favor. Isso, então, são dois tipos de leite diferentes. E o pessoal, eles estão muito preocupados, assim, por que o leite de caixinha dura tanto tempo, né? O leite de caixinha, o leite longa-vida, é o leite UHT, e ele dura até 180 dias na prateleira em temperatura ambiente. Isso acontece porque a gente tem a etapa de esterilização. Essa esterilização, ela acontece depois, tem um pré-beneficiamento antes, acontece a pasteurização antes e vem a esterilização. O leite UHT ele se dá por uma sigla, né, em inglês, que ela diz que é um leite submetido a temperaturas ultra altas. Então, esse leite ele é submetido a uma temperatura aí de 150 graus Celsius em um curto prazo, de segundos, e ele é resfriado em seguida e ele chega lá a 4 graus Celsius, né? Então, ele vai nas alturas e desce rapidamente. Por isso que ele fica estéril. Antes dessa esterilização, é feita uma estabilização com as proteínas do leite, né, principalmente a caseína, para que essa proteína ela não sature, por exemplo, né, ela não perca, né,
a sua ação. Então, não é adicionado conservante no leite de caixinha, ele continua o leite igual, com a mesma proteína, com os mesmos nutrientes, por isso é feita essa esterilização, né? E é por isso que ele dura tanto tempo. A principal diferença entre o leite pasteurizado e o leite UHT é que o pasteurizado ele é somente feita a pasteurização, né? Ele vai a uma temperatura de 75 graus, mais ou menos, e ele é resfriado. Então, é o leite barriga mole, o leite de saquinho, né? Então, ele dura 3 dias somente depois de fabricado dentro do refrigerador. Mas os dois leites são tecnicamente iguais. A única diferença é que o leite UHT, como ele é submetido à temperatura ultra alta, ele perde todas as bactérias. Ele elimina as bactérias boas e ruins. Enquanto o leite somente pasteurizados, ele elimina somente as bactérias ruins. Então, o leite UHT e o pasteurizado, eles são leites saudáveis, têm nutrientes, eles são basicamente o mesmo leite. A única diferença é que o UHT ele tem mais um tempo de prateleira. Perfeito, maravilha. Então, você acabou de responder outras 2 perguntas, que era a questão da diferença do leite de saquinho para o leite de caixinha. E uma outra pergunta, você respondeu também, mas eu queria que você falasse um pouco mais, sobre a adição de químicos. Soda, que a gente ouve falar, a adição de água, principalmente, a gente ouve muito falar também. Eu queria que você colocasse isso para a gente, se isso acontece, é real, só para complementar. Sim, então, o leite, ele não é adicionado nada. Ele não é adicionado água, tá? Ele pode ser mais ralo do que o cru, o in natura, porque ele passa por um processo, todo um processo industrial, né? Então, nesse processo de homogeneização, que a gente chama, ele é altamente comprimido, vamos dizer assim. Então, as gorduras, as partículas de gorduras, elas diminuem e ele fica mais fluido, vamos dizer, né? Então, por isso que ele não forma nata também. Mas é bom lembrar, é bom dizer que as partículas elas diminuem, mas a gordura ela continua a mesma ali, ela não tem nenhuma perda significativa. Perfeito, só diminui mesmo o tamanho das moléculas ali do leite. Até tem uma questão, dentro do laticínio, é classificado a quantidade de gordura também? Porque às vezes tem animal que passa menos gordura para o leite e tal, tem isso dentro do... Sim, é classificado. Temos algumas raças também que elas produzem leite com um teor maior de gordura. Algumas empresas, alguns laticínios, elas dão um beneficiamento para o produtor, elas pagam um adicional ao produtor que produz leite com mais gordura. E a gordura do leite também se dá pela alimentação do animal. Perfeito. Tinha outras perguntas do questionário aqui, com relação a testes e a processos de qualidade, a fiscalização feitas dentro da indústria. Você já comentou do MAPA, teria alguma outra coisa que você gostaria de trazer a respeito disso? Então, esses processos, eles são fiscalizados pelo MAPA, né, como a gente já disse, mas também tem a fiscalização municipal, a fiscalização estadual, o INDEA, que está sempre presente nas propriedades, fiscalizando. Temos as vigilâncias sanitárias, temos uma série aí de órgãos que fiscalizam e, como a gente falou aí das dúvidas do consumidor, né, se é adicionado alguma coisa, a gente já teve no Brasil alguma adição de produtos químicos, né? A gente já teve água sanitária adicionada no leite, mas é importante ressaltar que isso foi caso isolado, né? É caso criminoso, foi tratado pela polícia e isso não acontece justamente porque esses órgãos estão presentes. Quando o MAPA, a empresa que recolhe o laticínio, né, que recolhe esse leite do produtor, ele envia uma amostra quinzenalmente para o MAPA, né? A gente tem a RBQL, que é a Rede Brasileira de Qualidade do Leite. Então, são laboratórios credenciados, não é qualquer laboratório que faz essa análise. Então, eles pegam uma análise do leite de cada produtor, de cada propriedade, e eles analisam se tem algum aditivo químico, ou a CBT, que é a contagem bacteriana total, a CCS, que é o controle de células somáticas, né? E nós temos limites hoje. Antigamente, no início das normas, a gente tinha uns limites que eles eram altos, assim, e o produtor ele tinha que ir se adequando. E já em 2019, a gente
a gente vem progredindo nessas leis, né, conforme o mapa ele vê que o produtor está se adequando, ele vai colocando leis cada vez mais duras, ele vê que o produtor consegue atingir, então ele coloca. Hoje a gente tem um limite máximo, assim, então o produtor ele não pode passar daquilo de contagem de bacteriana, ele não pode ter bactérias a mais do que aquilo. Se ele tiver, durante 3 meses consecutivos, ele é eliminado da atividade. Aí o mapa estabelece alguns critérios para ele voltar, mas dificilmente o produtor é aceito de volta pela própria empresa. Perfeito. Justamente para manter esse padrão, né, essa segurança que a gente tem em consumir o produto. Gabi, mais uma vez te peço licença, agora a gente vai acompanhar as principais notícias do setor agrícola com o nosso quadro Minuto Agro. Olá, eu sou Rayane Florentino e o Minuto Agro está no ar. No final dessa semana, os preços ficaram sob pressão no mercado físico do boi gordo. Os frigoríficos enfrentaram uma escala de abate confortável, o que ofereceu as condições necessárias para testarem preços mais baixos. Em setembro, algumas negociações até superaram o preço de referência média para animais padrão China. A referência para o arroba do boi em São Paulo ficou em R$ 292. Já em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a cotação seguiu em R$ 267. Em Cuiabá, a arroba do boi gordo finalizou a semana cotada a R$ 258. O preço ficou em R$ 287 em Uberaba e R$ 260 em Goiânia. De acordo com dados do IBGE, através da pesquisa de silvicultura e extração vegetal, a extração do piqui no estado de Goiás cresceu cerca de 8,1% em 2021, comparando ao ano de 2020. Foram mais de 2,7 mil toneladas com receita de 3,8 milhões de reais em valor de produção. A pesquisa também mostra que a extração de produtos alimentícios em geral cresceu 8,5% no ano passado, como o palmito. No segmento da silvicultura, os destaques do estado foram o carvão vegetal, com crescimento de 40,6% em produção, e a madeira em tora, com alta de 1,8%. Em Mato Grosso, os pecuaristas que trabalham com algum tipo de manejo reprodutivo, como o IATF, e já estão em período de monta, poderão adiantar a última etapa da vacinação contra a febre aftosa a partir do dia 1º de outubro. Segundo o calendário de vacinação, a etapa vai do dia 1º ao dia 30 de novembro, mas o produtor que quiser a antecipação deve fazer um requerimento formal ao INDEA. O adiantamento dessa etapa foi solicitada pelos estados que compõem o bloco 4 do PNE-PENEFA ao Ministério da Agricultura. Para acompanhar as principais notícias do mundo do agronegócio, fique ligado no Minuto Agro acessando agroplus.tv. Até mais! Estamos de volta com o programa Porteira Aberta. Gabi, para a gente começar a nos encaminharmos para os minutos finais aqui, tem uma curiosidade interessante, quando você me mandou, eu achei engraçado, que a barrinha colorida, presente lá nas embalagens, ela indicaria o reaproveitamento de um leite. Explica isso para a gente, por favor. Pois é, Léo. Alguns anos atrás isso gerou vários comentários assim no Facebook, né? E quando a gente criou o formulário, eu falei assim, vou colocar essa pergunta, vamos ver no que vai dar. E bastante gente respondeu sim, muita gente respondeu não, e quem respondeu não, lá no final falou assim, eu acredito que sim, porque eles não jogam fora. Na verdade, assim, a indústria de produtos de origem animal, ela não permite de forma alguma que qualquer produto vencido, né, ele seja colocado novamente no mercado. Então, não existe isso de barrinha colorida, barrinha preta e branca no fundo da caixinha, porque essas barrinhas elas são apenas testes de imagem, né? Não é válido para a empresa que fabrica as caixinhas ela imprimir se a cor vai ser legal em todas as caixinhas. Então, por isso que algumas saem com a barrinha colorida, outras com a barrinha preta e branco. Perfeito. Eu achava que tinha alguma relação com a embalagem, porque até para o leite UHT, até gostaria que você falasse um pouco mais disso, é uma embalagem especial, por ele ser um leite estéreo, tem mais, pode sofrer ação da luminosidade, é isso mesmo? É isso que acontece? Por isso que a caixinha do HT, ela é toda escura, né, laminada por dentro, tem alguma coisa a ver com isso? Sim, a caixinha, ela tem que ser uma caixinha especial, né, para esse leite, é um leite que ele não tem contato depois de beneficiado, ele não deve ter contato com o meio externo e exatamente, a caixinha ela interfere bastante, né, se fosse, ela é feita várias camadas para que ele não tenha esse contato e ele dure tanto tempo.
sem aditivos de conservantes, né? Porque o leite, ele não tem conservante, ele só tem estabilizante e esse estabilizante ele não faz mal para o consumidor, tá? Ele não altera a propriedade do leite. Perfeito. A próxima pergunta tem a ver com o que você falou e ela está ligada a uma outra aqui. Eu queria fazer ela separadamente só para ouvir você reforçando exatamente esse ponto. Se há alguma forma que a gente tem de melhorar o alcance desse leite, né? No caso, a duração desse leite aí, in natura. Existe alguma forma da gente fazer isso? Não, não existe. Por quê? Porque o leite cru, ele já vem com as bactérias ali, né? Como a gente disse, as bactérias que não vai fazer mal para o consumidor, mas são as bactérias que estão presentes e deterioram esse leite, fazendo com que ele estrague mais rápido. Qualquer outro tipo de solução que a gente arrumasse seria um pré-beneficiamento, que seria um processo industrial. Perfeito. Essa pergunta estava ligada a algo do tipo, essa pessoa que fez também deve ter contato com a agricultura familiar, com o produtor de leite de alguma região, e ela quis dizer se haveria essa forma de aumentar a vida de prateleira, porque ela queria priorizar a atividade de agricultura familiar, consumindo leite direto do produtor, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para ele. Essa é uma dúvida bastante frequente entre os consumidores, né? Eles estão mais preocupados com isso, eles não querem consumir produtos industrializados, a gente entende isso. Porém, hoje, a legislação, ela proíbe, tá, o produtor de vender leite cru. É extremamente proibido. Lógico que no interior, ele conhece alguém e a pessoa acaba comprando, mas é proibido. Geralmente, isso se dá, lógico, né, porque o Ministério da Agricultura, né, e Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ele tem que priorizar a saúde do consumidor. Se tratando da agricultura familiar, o pessoal está muito preocupado e eles querem muito consumir algo mais natural. E no formulário a gente recebeu várias coisas disso, porque o que vem da roça é bom. Só que o pessoal confunde muito, né? A agricultura familiar não é somente aquilo que você compra lá na feirinha ou que você compra direto do produtor. Hoje, a agricultura familiar, ela produz cerca de 60% de todo o leite produzido no Brasil. Então, assim, se você comprar leites, aí nós temos as cooperativas que vendem, né, o leite com o selo da cooperativa, o nome, a marca da cooperativa. Então, essas cooperativas são formadas inteiramente por pequenos e médios produtores da agricultura familiar. O leite é uma atividade da agricultura familiar. Geralmente quem produz leite são pequenas propriedades e essas pequenas propriedades elas se dá pela família trabalhando, assim como a minha, né? A gente não tem ninguém de fora, é a família trabalhando e isso é agricultura familiar. Grandes empresas também têm a agricultura familiar presente, assim, nós temos aí empresas bastante conhecidas, né, pelo consumidor em geral, empresas de bebidas lácteas, de iogurtes, de chocolates, e elas não produzem o suficiente, elas não conseguem o suficiente de grandes produtores e ela acaba adquirindo leite dessas cooperativas. Então, a agricultura familiar ela está aí presente no leite na mesa de todo mundo. Eu queria que você repetisse o dado, 70% do leite produzido, 60% do leite produzido é abastecido pela agricultura familiar. Isso, 60% de todo o leite produzido no Brasil é da agricultura familiar. Então, não precisa ter essa preocupação, porque você já provavelmente está fomentando essa atividade, né? Gabi, a gente já está nos minutos finais, eu queria saber de você um pouco sobre o projeto, sobre os Jovens Líderes do Agro, projeto da Famato Jovem, na qual você faz parte no Grupo 2 de Cuiabá. Eu queria entender o que você pôde observar participando do grupo, quais as melhorias, o que você sentiu na sua vida profissional e pessoal por ter participado do projeto. Só lembrando, a gente está encaminhando aí já para o final do projeto, termina agora em setembro, onde há a apresentação de todos os projetos, né? E eu queria realmente entender a sua experiência dentro dos Jovens Líderes do Agro. O programa, né, ele nos permitiu muitas oportunidades, né, durante essa etapa. E a gente teve vários cursos, a gente tem a tutoria que, assim, nos tira dúvidas enormes, assim. O trabalho em grupo. O nosso grupo, eu fiquei muito contente com isso, na verdade, a gente voltou totalmente para o pequeno produtor, assim, todas as ações, a gente pensou nele nas reuniões, a gente pensou muito no pequeno produtor, então a gente teve inúmeras oportunidades de
de conhecer mais, de adentrar mais nas propriedades, né? Temos também nos grupos, nas tutorias, assim, a gente tinha bastante contato com o pessoal de outros grupos que também eram produtores, que também eram pequenos produtores, e a gente teve uma experiência incrível, assim, lições que a gente... Temos também os contatos, né, que a gente faz, assim, que é muito importante dentro do agro. Foi bastante produtiva, assim, essa participação no programa. Que bacana. Das oficinas, qual você destacaria, assim, que foi a que você mais gostou, que você mais se identificou? Que você lembra, assim? Eu acho que foi a oficina, assim mesmo, que a gente se reuniu com o grupo e escolhemos uma atividade, um produtor nosso, e o que a gente pode fazer para melhorar nessa atividade? Foi incrível, assim, todo mundo tinha uma ideia e surgiram várias ideias que a gente consegue aplicar na prática, assim, enquanto eu trabalho fora e às vezes eu lembro, né, falando, a gente consegue fazer isso que eu aprendi lá na oficina, a gente consegue colocar em prática hoje aqui. Afeta diretamente o profissional, né? Exatamente. Maravilha. Gabi, é isso. Eu gostaria mais uma vez de te agradecer a presença, de ter vindo aqui conversar um pouco com a gente, esclarecer algumas dúvidas. Esses últimos minutos é para você deixar um recado para para o consumidor, para não se preocupar com essa questão do leite, é bem cuidado, é bem trabalhado. Então, esses minutos finais aí é para você realmente complementar o que foi dito aqui. E já deixo aí meu muito obrigado. E que você volte mais vezes. Sempre que a gente tiver dúvida sobre o leite, eu vou incomodar você um pouquinho, tá? Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Estou à disposição, né? Estou à disposição também do consumidor. E eu diria para ele que o produtor de leite, né, o sitiante, o produtor, ele está tão preocupado quanto o consumidor, porque também... Na casa do produtor, ele consome o leite que ele te entrega. Então, essa preocupação com a qualidade com que ele está entregando, ela é assim, ela está cada vez, nós temos muito o que evoluir, mas nós já evoluímos bastante. Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? É isso aí. Se você quiser conferir outros programas Porteira Aberta ou reassistir esse, é só acessar a nossa plataforma de streaming, o agroplus.tv. Eu fico por aqui e te vejo no próximo sábado, no próximo Porteira Aberta. Até lá!